Olá a todos, eu me chamo Emerson Merri, eu sou médico sanitarista, professor de saúde coletiva na UFRJ. Hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar do tema tecnologias do cuidado. Mas antes de entrar especificamente nisso, eu queria colocar para quem estiver vendo esse vídeo que o tema do cuidado, na realidade, é um tema fundamental para o campo da saúde, porque ele é o definidor do campo. Afinal de contas, o que é que se produz no campo da saúde? Cuidado. E os cuidados eles são produzidos com modalidades diferenciadas, porque o campo da saúde de alguns séculos para cá foi se definindo no campo profissional. Então as profissões de saúde elas têm seu modo específico de capturar o cuidado. Mas o que é de comum entre todos que estão no campo da saúde é que todos estão comprometidos com isso, com a produção do cuidado, seja qual for a modalidade que esse cuidado adquire. Por exemplo, quando é um médico em que a sua clínica, o seu núcleo de saber, procura tomar esse cuidado a partir daí, seja na enfermagem, na fisioterapia, em diferentes modalidades, né? Até dos não profissionais, mas que atuam no campo da saúde. Então o cuidado é esse comum entre todos nós. E ele tem um elemento a mais. Ele está além desse exercício específico de cada um, porque ele sempre está se referindo a um outro ou a uma outra, a alguém que cria a necessidade dessa atuação. E esse outro, essa outra, ela impõe também seus elementos aí dentro, né? Chamamos esse outro, essa outra de diferentes maneiras. Uns chamam de cliente, outros chamam de paciente, outros chamam de usuário. Nós aqui vamos tratar como uma vida plena, uma existência, né? Uma existência vivida por alguém e que não é uma existência repetida, né? Ela tem essa característica desse modo de existir deste alguém. Então, nós vamos tratar sobre o ângulo da tecnologias de cuidado, o que é que nós chamamos então sobre o tema tecnologia antes, e aí compreender aonde que esse tema da tecnologia se desdobra. Para tratar do tema tecnologia, eu vou sair um pouco do campo da saúde. Eu vou inicialmente falar deste aparelho aqui, né? Eu vou falar do celular. Hoje é muito pouco elaborado a noção de tecnologia. A gente confunde tecnologia com a máquina, né? Então, lembro há muito tempo atrás, propagandas de automóvel mostravam o automóvel e falava pura tecnologia, né? E a gente vai perdendo a noção do que é mesmo que a gente quer dizer quando fala em tecnologia. Eu vou usar o celular, porque esse é algo que todo mundo tem a maior intimidade. Repara, o celular ele tem uma parte dura, material dele, palpável, que é o corpo inteiro do celular, né? A capa, que é a tela, que são os elementos que estão ali dentro, a bateria, os circuitos, né? A câmera, a lente. Eu vou chamar isso daí de componente duro, né? E vocês vão ver que depois eu chamo de tecnologias duras, né? Essa parte de uma materialidade palpável, né? Mas só isso não faz um celular virar um celular. Um celular, para virar um celular, ele tem que ter lá dentro, todo mundo sabe disso, programas, que a gente chama de aplicativos, né?
Então esses aplicativos, eles são elementos que compõem também o celular. E esses aplicativos também não funcionam sozinhos. Então, por exemplo, um Facebook, ele não existe, ele é um aplicativo, ele está lá parado. Quem faz o Facebook virar uma rede de fato, funcionar, ter vida, somos nós, que vamos lá nessa máquina dura, onde tem os aplicativos, e fazemos esse aplicativo funcionar. Então, os produtores do Facebook somos nós, não é o aplicativo. E o interessante nisso é que a gente não tem essa noção. A gente se considera usuário do Facebook. Na realidade, a gente é um usuário do aplicativo, mas a gente é fabricante do Facebook. Isso cria uma possibilidade da gente imaginar que as tecnologias são mais complexas do que simplesmente a máquina, né? E aí eu elenco 3 componentes então para a gente entender as tecnologias nesse caso. Volto a dizer, a tecnologia dura, que é esse elemento material, né? Os saberes que estão aí para produzir esse elemento. Então, todo conhecimento que permite construir um celular e também todo conhecimento que permite construir um aplicativo. Esses elementos, eles estão contidos antes num saber. Então, eu também vou considerar o saber como tecnológico. Não sou só eu que faço isso, tem vários pensadores que me estimularam a pensar isso. Na saúde, um pensador importante para mim é o Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que pela primeira vez me estimulou a pensar esse tema das tecnologias materiais e não materiais, né? O saber como uma tecnologia de uma outra materialidade, eu diria, não como não material, mas de uma outra materialidade, né? Então, essa tecnologia, né, dura, ela, para existir ali, ela precisa de uma tecnologia de outra materialidade, que é o saber tecnológico. Todo saber que permite produzir aquele equipamento e, ao mesmo tempo, todo o saber que permite que aquele equipamento esteja apto a ser operado, a ser usado, a ser trabalhado. E aí tem um terceiro elemento, que é o que dá vida a esses outros 2 campos, né? Que é a nossa ação sobre eles, produzindo vida neles, fazendo-os funcionar efetivamente. Então eu vou chamar, junto com a tecnologia dura, eu vou chamar os saberes de tecnologias duras leves ou leve-duras, né? E vou chamar a nossa ação sobre, no processo de relação com estes outros, de tecnologias leves, porque é um campo tecnológico que só existe quando a gente atua. Então repara, o telefone celular está ali. A gente não precisa atuar para ele estar ali em termos dessa materialidade. Os aplicativos estão ali e os saberes estão ali nas cabeças também, né? Mas a nossa ação fazendo aquilo funcionar só existe quando a gente está atuando. Por isso que eu chamo ela de tecnologias leves e relacionais. Se isso ficou mais claro, vamos trabalhar então com o tema das tecnologias de cuidado. Eu tinha dito que o cuidado é um campo no qual todos nós estamos profundamente implicados, todos nós do campo da saúde, independente de quem sejamos, mas que o eixo central, aquilo que dá o sentido último, a alma daquilo, é exatamente esse outro que tem a carga das necessidades, né? Aquele que precisa ser cuidado ou que também gera cuidado de si, né? Mas é aquele que dá o sentido do campo da saúde.
Não somos nós os profissionais que damos sentido ao campo da saúde. É esse outro com quem a gente se relaciona, né? É aquele que chega para o médico, é aquele que chega num serviço de saúde e demanda de uma equipe, é aquele que vive na sua casa, no seu território de existência e exige uma ação de proteção, de vigilância dos riscos, né, ao qual que podem comprometer sua saúde. Então, esses outros corpos, sejam um a um ou sejam coletivamente, eles é que dão sentido, né, para as ações de vacinação, por exemplo, para as ações de vigilância da água, do lixo, do esgoto, para a ação de vigilância do meio, né, para as ações de higiene em geral, para as ações individuais sobre um sofrimento específico. E eu tinha dito que cada profissão ela tenta trazer para si, segundo o seu olhar sobre, a partir de um certo saber, esse tema das ações de cuidado. Então vamos pegar, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, ou uma enfermeira, ou uma fisioterapeuta, uma médica, uma psicóloga, o que a gente quiser. E vamos imaginar essa relação de cuidado, né? A gente vai ver que todos os profissionais de saúde, nós os profissionais de saúde, a gente, quando está implicado no tema do cuidado, nós nos relacionamos com este outro corpo, né? Esse que dá o sentido para tudo. Sejam individuais, sejam coletivos, né? Ou seja, seja um a um ou em termos de um coletivo destes um a um, né? E a gente, para se relacionar, a gente utiliza desses três lugares das tecnologias, três expressões tecnológicas, três dimensões tecnológicas. E sempre elas estarão juntas, não existe uma única. Só o fetiche do pensamento cria a ideia de que a máquina é a tecnologia. Não, a tecnologia é essa configuração desses três lugares. Então, para a gente, para se relacionar com alguém que chega num nosso serviço, pode imaginar o que você quiser, num consultório, num pronto-socorro, numa enfermaria, num ambulatório, a gente tem muitos elementos que compõem as tecnologias duras, né? Então, o prédio, a cadeira, a caneta, o estetoscópio, o esfigmomanômetro, o receituário, os protocolos, né? E são coisas duras que estão ali, né? E que a gente pode lançar mão deles. Para fazer uma relação com o outro, eu não preciso usar nada disso, basta conversa. Mas eu tenho ali um balcão, eu tenho ali todos esses elementos presentes, né? Mas eu tenho também aparelhos, né? Eu tenho balança, posso ter um eletrocardiograma, posso ter um eletroencefalograma, posso ter um aparelho de raio-x, né? Odontólogos têm aparelho de raio-x dentro do consultório, né? Esse conjunto dessa materialidade mais dura, eu chamaria então essa dimensão da tecnologia dura, né, na hora de produzir o cuidado. Aí quando a gente vai se relacionar com esse outro, a gente tem um conjunto de saberes, né? Que as profissões têm, inclusive, algumas coisas muito em comum e algumas diferentes. Então, por exemplo, eu como médico fiquei anos aprendendo a clínica da medicina alopática, né? Porque se fosse homeopática já seria outra. E aprendi a clínica, aprendi a epidemiologia, aprendi uma certa forma de entender a educação em saúde, aprendi planejamento, ou seja, um conjunto de saberes que eu tenho contidos em mim e que eu vou exercitar
na hora que eu tiver esse processo relacional com o outro. Mas o que faz funcionar essa tecnologia leve e dura, né, que é esses saberes tecnológicos, junto com aquelas tecnologias duras, é a hora que eu me relaciono com o outro. Se eu não me relacionar com o outro, seja lá a forma da relação, pode ser a mais pobre possível, pode ser a mais rica possível. Eu posso conversar quase nada, né? Nem pergunto o nome do outro, mas é uma relação, né? Eu simplesmente anoto no papel lá, falo o que você veio fazer aqui, e aí que idade você tem, e já saio dando pedido de exame e receita, por exemplo, no caso da medicina, né? Isso é uma relação pobríssima, mas é ela que faz funcionar os outros dois territórios junto com ela, né? Essas tecnologias leves, que podem ser mais ricas ou muito pobres, elas é que vão ser definidoras da qualidade do cuidado. Então, estabelecer conversa, escuta, produzir relação de empatia, produzir relação de confiança, construir vínculo, se interessar e se vincular à vida do outro, considerar como absolutamente válido tudo que o outro fala. Desculpe. É fundamental. Esse processo é fundamental, porque esse processo permite dar distinção ao campo das tecnologias de cuidado como uma qualificação da prática de cuidado. E aí vocês vão reparar que se as tecnologias leves forem muito ricas, o exercício da clínica, por exemplo, é muito rico. E as tecnologias leves, muito ricas, com o exercício da clínica muito rico, diminui a necessidade de usar inutilmente tecnologias duras. Então eu não vou ficar usando 1 milhão de exames à toa, né? Eu vou ser muito mais preciso, eu vou poder construir ações muito mais eficientes do ponto de vista da relação até de custo-benefício da prática de cuidado. Eu posso olhar todas as profissões sob esse ponto de vista e eu posso, inclusive, perceber que o campo das tecnologias leves é um campo aberto, inventivo, inclusive, aberto à invenção. Não tem protocolos assim para tecnologia leve. Como é que se conversa? Como é que se escuta? Se pretende fazer isso, por exemplo, na escola médica, na relação médico-paciente, mas isso só se faz fazendo. Isso é em ato. Isso é o que eu chamo de trabalho vivo em ato. A prática de cuidado é um trabalho vivo em ato. E aí as experiências, as experimentações nos processos formativos é que vão permitir os exercícios que vão te enriquecendo nesse mundo do exercício do seu trabalho vivo em ato, né? E é aí que você vai qualificando o campo das tecnologias de cuidado. Então este é um vídeo que tem essa pretensão de abrir essa conversa. Para uma elaboração escrita, vocês podem consultar alguns artigos que eu já escrevi. Um deles chama-se As Varizes Tecnológicas do Médico. Ele foi publicado na revista Interface em 2004 e abriu um grande debate no campo da saúde que até então não tinha sido considerado sob esses ângulos que eu estou colocando. Na realidade, eu começo a escrever sobre isso nos anos 90, a partir do momento que eu vou estudar as práticas de acolhimento nas redes de cuidado dentro dos territórios de uma grande cidade brasileira. E quando eu vou estudar o acolhimento, que é uma prática centralmente relacional, eu vou formular esse tema das tecnologias. Isso está num capítulo chamado Em Busca do Tempo Perdido, que já foi publicado em distintos lugares, mas eu diria um deles é um livro chamado Agir em Saúde, publicado pela editora UCITEC, e um outro também publicado pela editora UCITEC em 2013,
uma coletânea com um colega chamado Túlio Franco. Eu republiquei este capítulo nesse livro de 2013 que chama-se Cuidado, Subjetividade. Seria interessante, quem quer aprofundar isso, fazer uma busca sobre as produções em torno desses eixos, que hoje já são muito mais claramente colocados do que quando eu comecei a formular essas ideias nos anos 90, em que isso não era tão conhecido assim. Obrigado, espero que vocês façam proveito deste vídeo.